Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a esse treinamento da Saraiva Educação. Eu sou o Sérgio Carvalho e estamos aqui para fazer um bate-papo sobre as obras e os professores que estão na Saraiva Educação como autores ou organizadores de obras, para vocês terem esse conteúdo e perceberem oportunidades de negócio. É disso que a gente vai falar aqui, é uma grande alegria estar de volta ao Damásio. Eu que trabalhei aqui em 2014, agora volto como parceiro comercial para falar dessas grandes oportunidades que nós temos. Essa apresentação, esse bate-papo terá uma estrutura que vai se dividir em apresentar os professores e quais as obras esses professores têm na Saraiva e como explorar esse conteúdo e depois algumas oportunidades em destaque. Porque perceba, você aí quando recebe um cliente, um aluno que vai procurar, olha, eu queria uma obra do professor fulano de tal. Será que você conhece todas as obras deste professor e, por consequência, você pode oferecer essas obras e pegar aí um gancho de negócio ainda maior. Mas para isso a gente precisa conhecer as oportunidades e o nosso trabalho aqui será exatamente esse de apresentar para vocês. Tá bom? Vocês terão acesso a essa apresentação, então fiquem tranquilos quanto ao conteúdo e também a lista de obras ali em forma de lista, com ISBN, com edição, com os autores, para facilitar o manuseio dessas informações. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Vem comigo na tela. Aqui nós temos os professores autores. Quem são eles? Aqui está a lista. Por ordem alfabética, nós temos vários autores, então nós teremos aí uma conversa bem produtiva, com certeza. Começamos aqui com o professor Alisson Rachid, professor de filosofia de ética aqui no Damásio Educacional, e nós temos uma obra sobre ética, exatamente, Dominando Ética, que é essa obra que tanto é importante na primeira fase do exame de ordem, então é uma obra que é destaque no mercado, com certeza é uma indicação constante, e aí vem a oportunidade que eu comentei com vocês. Você sabia que ele também faz parte do VADMEC, um exame de ordem e concursos? Percebeu? Aqui nós temos uma outra oportunidade. Chegou o aluno de primeira fase, olha, o professor indicou na aula o livro Dominando Ética. Você tem? Ah, tenho sim. Você sabia que o professor Alisson também faz parte do VADMEC, um exame de ordem, que você também vai utilizar ele para a segunda fase do exame? Pois é, aí você já percebe uma grande oportunidade. Esse VADMEC tem vários aqui professores da casa e a gente vai mostrando e pontuando. Esse VADMEC é para uso na OAB e em concursos públicos voltados aí, por exemplo, os concursos top jurídicos em que você utiliza ele na segunda fase das provas. Então, magistratura, Ministério Público, Defensoria, Advocacia Pública, você usa como livro de consulta, ou seja, o aluno precisa desse livro, e aí a nossa oportunidade de negócio dobra. A gente vai falar especificamente desses livros mais para frente. Vamos seguir. Nós temos aqui a professora Ana Carolina Pascolati, nessa obra Completaço 2020, voltado para a primeira fase do exame de ordem. Nós temos aqui o professor André Stefan, aí um dos grandes autores do direito penal brasileiro, falando, e aí perceba, aqui nós temos um livro, ele tem a participação no VADMEC, ele tem a participação na coleção Esquematizado, que é uma das principais coleções do Brasil em direito, voltada para a OAB, para concurso, e também pega público de graduação na parte geral. Lembrando, o pacote anticrime em 2020 alterou muito do direito penal, inclusive da parte geral, portanto, oportunidade de negócio. Aluno, cliente, você precisa de conteúdo atualizado. Que tal levar professor André Stefan, promotor de justiça, coordenador da pós-graduação do Damásio em penal e processo penal, com uma obra atualizada? Pode ser um belo negócio. Aqui do lado nós temos a coleção dele em 3 volumes de direito penal, também toda modificada, 3 volumes pelo pacote anticrime. É uma obra muito interessante, uma obra aí bem importante do professor André Stefan. E nós temos essa coleção
que ele escreveu junto com o professor Damásio de Jesus, aí que dá o nome ao Damásio Educacional. Então, ele, pupilo do professor Damásio, escreveu junto com ele uma coleção em 4 volumes, que é um clássico do professor Damásio. Ele escreveu junto e contribuiu com as atualizações. Portanto, temos um clássico na mão, uma grande oportunidade. Afinal de contas, o professor Damásio é um nome muito forte. E eu quero chamar a atenção para vocês, eu deixei nessa apresentação um dado curioso, por assim dizer. Aqui no canto eu coloquei o número de seguidores que o autor tem no Instagram. Nossa, Sérgio, mas por que você fez isso? Para mostrar para vocês uma oportunidade interessante para vocês trabalharem. Esse autor, além de estar na casa como professor, gerar negócio, ter várias obras, ele também tem aí esse público que é fã dele, e isso gera negócio. E vocês vão perceber que nós temos professores que são verdadeiras celebridades do mundo digital, e isso também gera um interesse maior e, portanto, uma oportunidade de negócio. Beleza? Vamos seguir. Próximo autor, nós temos o professor Caio Bartini, professor de Direito Tributário, a participação dele no Exame de Ordem, Teoria e Questões, primeira fase, volume único, obra de estudo para a primeira fase, ao lado o vade-mecum conjugado administrativo, constitucional e tributário. Então, esse é o vade-mecum específico que o aluno leva junto com o vade-mecum exame de ordem e concursos para fazer a prova da segunda fase e para concursos, 41 mil seguidores. Perceba o tamanho da oportunidade. Veja, quando nós falamos de segunda fase, eu vou dar essa dica mais para frente, você sempre vende o vade-mecum exame de ordem, que é o vade-mecum principal, completo, específico, e também o vade-mecum específico da área escolhida na segunda fase. Então, nesse caso, o aluno escolheu tributário, ele vai levar esse vade-mecum junto. Sérgio, você está falando então que eu tenho a oportunidade de negócio de vender os 2 vade-mecuns juntos? Sim, e na verdade são 3 livros que você vai vender junto. Acompanhe que você vai saber qual é o outro livro que participa desse combo, desse kit de obras para a segunda fase. Vamos seguir. Nós temos aqui professor Celso Spitzkovski, professor de Direito Administrativo, contribuição no vade-mecum exame de ordem, vade-mecum conjugado administrativo, constitucional e tributário, e também no Direito Administrativo esquematizado. Então, uma obra atualizada, com as características específicas da coleção, que nós vamos conversar daqui a pouco. Nós temos professor Cristiano Cassetari. Perceba aqui que ele tem uma obra chamada Elementos de Direito Civil, volume único. Pessoal, preciso da atenção de vocês. Essa obra é um manual, é um volume único de direito civil. Então, apesar de não ter manual no título, é isso que ele é. Uma obra em volume único que vai oferecer tudo de direito civil. E direito civil é matéria básica de concurso público, então a oportunidade sempre estará aberta para a venda. Tá bom? A do lado, multa contratual, é uma obra que tem um caráter de pós-graduação, de público profissional, porque ela vai tratar de um aspecto do direito civil, que é a multa contratual. Ao lado, nós temos uma coleção cartórios. Cartório, o concurso de cartório é um dos concursos mais cobiçados do Brasil. Nós temos aí juízes, promotores deixando a carreira para prestar esse concurso. Lembrando, o professor Cristiano Cassetari é registrador civil, então ele já passou neste concurso, e ele tem essa coleção que ele coordena com obras para a primeira, para a segunda fase, concursos dificílimos no país todo e oportunidade de negócio para vocês. Você quer, então, esse concurso? Você está fazendo aqui aula a respeito desse assunto? Que tal a coleção do professor que é registrador, tem essa experiência? Pois é, oportunidade de negócio bem grande. E aqui, 20 mil seguidores do professor Cristiano Cassetari. Dando sequência, professor Clever Vasconcelos, professor de Constitucional e Eleitoral, um curso de Direito Constitucional e uma obra sobre Direito Eleitoral. E sempre o eleitoral aí, em ano de eleição, de polarização política, pode ser sempre uma boa pedida, além, obviamente, de concursos que cobram direito eleitoral com muita frequência. Dando sequência, aqui está ele, Damásio de Jesus, um dos maiores nomes do direito penal brasileiro. Nós, infelizmente, tivemos aí a notícia que em 2020 o professor Damásio faleceu e ele
teve essa atualização, essa última atualização da coleção dele agora esse ano. Então, ele, que é uma referência, sempre citado em julgados, em concursos, ele atualizou junto com o professor André Stefan e tem a coleção em 4 volumes de direito penal, alterados pelo pacote anticrime, como uma oportunidade de negócio. Mas, Sérgio, como é que me ajuda com a venda? O aluno chegou aqui, o que eu preciso saber? Então, a dica 1 que eu te dei foi, preste atenção, quais são todos os livros daquele autor, daquele professor que o aluno procurou. Beleza? Segunda dica, argumenta as atualizações. O direito passou por muita coisa em 2019. As obras 2020 são uma necessidade para o aluno. Por quê? Porque as coisas foram alteradas, simples assim. Portanto, o aluno precisa de conteúdo atualizado. E o outro argumento que eu poderia te dar é o fato que são os professores da casa e o aluno já vai ter o interesse. Ao longo da apresentação, eu te dou outras dicas de negociação. Vamos seguir. Próximo autor, Denis Pigosi, procurador da República, participação no VADME com exame de ordem e concurso. Nós temos o professor Eduardo Francisco, promotor de justiça em São Paulo, professor de processo civil, também a participação no VADME com exame de ordem e concurso. E aí você que é mais atento, já conhece um pouco do assunto, vai virar e falar, mas Sérgio, espera lá. VADMECUM é legislação seca, é livro de lei. Esses caras fazem o que no livro, se o livro não é comentado? Inclusive, para a OAB, para concurso, o livro não pode ser comentado. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma, eles são organizadores da obra. O que isso quer dizer? Eles ajudam a formatar os índices que vão ajudar o aluno durante a prova, eles estabelecem as notas remissivas, que são pequenas inserções dizendo, ei, você que está lendo isso aqui, leia esse outro artigo, essa outra lei, porque isso é importante. E isso faz toda a diferença na hora da prova. No tempo que eu estava aqui no Damásio e acompanhei algumas aulas, os professores falavam com muito orgulho. Sabe essa nota remissiva que caiu no exame de ordem? Eu pedi para colocar, e isso fez a diferença na aprovação de muitos alunos. Então, esse é o valor dos organizadores em um livro de legislação seca que é utilizado em prova. Ele diz, ele organiza a forma como o conteúdo está ali, e essa é a diferença. Beleza? Vamos seguir. Elizabeth Vido, professora de Direito Empresarial, coordenadora da 2ª fase em Direito Empresarial. E aqui perceba que ela tem obra para a primeira, para a 2ª fase e também um curso de Direito Empresarial. Então vamos lá. Exame de ordem, teoria e questões, obra de primeira fase. O aluno vai estudar, vai utilizar para estudar para a primeira fase. Prática Jurídica Empresarial é essa obra que ajuda o aluno a estudar para a 2ª fase. Vamos lá, a 2ª fase ela é composta de uma peça prático-profissional e questões discursivas. O que é a peça prático-profissional? É o documento, é a petição, o documento que o advogado fala com o juiz. É isso. Essa obra de prática vai ensinar ele como fazer essa peça e como responder as questões. Simples assim. Ele precisa aprender isso. E depois ele usa os VADMECUMs durante a prova para consultar. Marca isso na sua cabeça e no seu coração se você quer fazer negócio envolvendo OAB. Na 2ª fase, ele não tem condições de fazer a prova sem o VADMECUM, porque a prova exige o fundamento legal, o que está escrito na lei, onde a lei diz que aquilo pode ou não pode ser feito. Portanto, VADMECUM é obra necessária para o aluno levar na prova. E aqui fica aquela sacada que eu prometi para vocês. Quais são as 3 obras que você vai vender junto para a 2ª fase? O livro de prática, que ele vai estudar e se preparar, mais o VADMECUM exame de ordem e mais o VADMECUM conjugado da matéria que ele escolheu. Esses 3 livros você pode vender como um kit junto e aproveitando o nome do professor. Beleza? Vem comigo na tela. Aqui nós temos exatamente a professora Elizabeth Vido, no Prática Jurídica Empresarial, VADMECUM exame de ordem e concursos e no VADMECUM conjugado de civil e empresarial. E lá na ponta, curso de Direito Empresarial, volume único, que serve também para a graduação. Dando sequência, professor Erival Oliveira, professor de Constitucional e Direitos Humanos da casa. Ele aqui também segue a linha da professora Elizabeth Vido. Exame de ordem, primeira fase, prática jurídica constitucional, para o aluno se preparar.
VAD-MECUM exame de ordem, VAD-MECUM conjugado de constitucional. Beleza, isso OAB. E para concurso, direito das pessoas com deficiência para provas de concurso e o Manual de Direitos Humanos para concursos, 75 mil seguidores. Se isso não é motivo para você ficar feliz e conseguir trabalhar de forma efetiva, eu não sei mais o que pode ser. Então, aqui temos uma bela oportunidade de trabalho, lembrando que direitos humanos e a lei aí que trata das pessoas com deficiência são assuntos importantes que têm caído cada vez mais em concurso público. Portanto, o professor Erival se dedicou a elaborar essas obras. Beleza? Vamos seguir? Vem comigo na tela. Temos aqui Flávia Cristina, professora de Direito Administrativo e Direito Previdenciário, participação no VAD-MECUM exame de ordem e no VAD-MECUM conjugado de administrativo. Dando sequência, professor Flávio Martins, e aqui nós temos a participação dele na primeira fase, com a obra Exame de Ordem, no VAD-MECUM Exame de Ordem e Concursos e no VAD-MECUM Conjugado Penal, além do seu curso de Direito Constitucional, 177 mil seguidores. Aqui realmente é um sucesso, incrivelmente, aí um número muito grande de seguidores, de fãs. Vamos lá, professor Flávio Martins. Primeira coisa, ele é professor de Constitucional, inclusive coordenador da pós-graduação de Constitucional aqui do Damásio. Por que ele está no VAD-MECUM de Penal? Porque ele também leciona processo penal. Então, ele também tem essa expertise, portanto, ele contribuiu no VAD-MECUM conjugado. Beleza. E aquele livro da ponta, que é o curso dele, é um dos cursos mais importantes de direito constitucional, uma obra completamente atualizada, porque em constitucional nós tivemos, além das decisões do STF, que são importantes, a reforma da Previdência. Não, Sérgio, mas reforma da Previdência é previdenciário. Sim, mas ela foi alterada. Onde ela entrou no nosso ordenamento? Na Constituição. Ela é uma emenda constitucional. Portanto, nós precisamos de atualização desse conteúdo. Professor Flávio Martins fez essa atualização e essa obra, além de tudo, conta com material de apoio para o professor, material de apoio para o aluno e durante todo o ano ele vai gravar vídeos explicando e atualizando temas do momento em direito constitucional. Então, com certeza, é uma das obras mais relevantes de direito constitucional de um professor muito querido. E aqui eu deixo o meu abraço, porque o professor Flávio Martins foi meu chefe aqui no Damásio. Então, vamos seguir, bora para a tela. Professor Guilherme Madeira, juiz aqui em São Paulo, e aí ele tem essa obra de prática jurídica penal, muito alterada pela reforma da Previdência, 148 mil seguidores. Professor Gustavo Junqueira, aqui, mesma lógica anterior, participa do exame de ordem, teoria e questões primeira fase, participa da prática jurídica penal, do VAD-MECUM exame de ordem e concursos e do VAD-MECUM conjugado penal. Beleza, OAB. Aí ele tem um manual de direito penal na ponta com a professora Patrícia Vanzolini, que trata da parte geral do Código Penal, um manual, e aqui fica a dica para vocês. Falei de manual, estou falando de um livro que facilita a compreensão do conteúdo. O manual usa de recursos visuais para compreender, para ajudar o aluno a entender melhor aquele assunto. Beleza? E esse é um manual que trata só da parte geral do Código Penal e que foi alterado pela reforma da Previdência. Então, é uma obra bem interessante, e aí com uma dobradinha de autores e professores da casa. E essa aqui da ponta é a Lei Anticrime comentada. Por quê? O pacote anticrime não mudou tanto assim, em número de artigos, ele não tem tanto, mas ele alterou muita coisa relevante. Portanto, uma obra que trata dessa atualização para quem vai prestar um concurso de polícia, por exemplo, de Ministério Público, de Defensoria, concursos que envolvem ali muito de direito penal. Obras desse tipo vão fazer toda a diferença e vocês têm a oportunidade de fazer a venda e aproveitar esse momento. Pacote anticrime, a hora é agora. Beleza? Vamos seguir. Vamos lá, próximo autor, professor Leandro Leão, professor de processo civil. Ele tem a participação no VAD-MECUM exame de ordem e concursos e no VAD-MECUM conjugado de civil e empresarial. Professor Leone Pereira, professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, coordenador aí da pós-graduação em Direito do Trabalho, participação aí no exame de ordem para a primeira fase, VAD-MECUM, aí exame de ordem e concursos, também ele tem o prática jurídica, e aqui eu preciso da atenção de vocês.
CLT. O que essa CLT significa? Sérgio, que livro é esse? Vamos lá. A gente está mostrando os vade-mecums conjugados. Civil, penal, tributário. E cadê o vade-mecum conjugado de direito do trabalho? Nós não temos ele porque nós temos a CLT. Então, ela seria equivalente aos vades conjugados para a área trabalhista. É isso. Simples assim. Só perceba isso. Não fique procurando um vade-mecum conjugado de direito do trabalho que você não vai achar. Você vai achar a CLT. Tá bom? Que outras obras o professor Leone tem? Ele tem essa aqui de súmulas e OJs do TST. O que é isso? São decisões importantes do Tribunal Superior do Trabalho que influenciam o direito do trabalho. Essa é uma área que é muito influenciada por essas decisões e compreensões do tribunal e o professor teve essa ideia de desenvolver um livro, devido a essa importância, para facilitar para os alunos a compreensão deste tema. Tá bom? E aqui o clássico manual de processo do trabalho dele, que já é extremamente vendido, aí pensando em carreiras como Magistratura do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. Esse é um livro que faz toda a diferença para o aluno, também atualizado aí com assuntos como reforma da Previdência, que altera o trabalho e o processo do trabalho de forma indireta, Lei da Liberdade Econômica. Então, são assuntos que alteraram também a legislação trabalhista. Beleza? Vamos seguir. Professor Luiz Antônio de Souza, promotor de justiça em São Paulo, coordenador da pós-graduação de Direito Ambiental, professor de Direitos Difusos e Coletivos, tem a participação dele no exame de ordem, teoria e questões, primeira fase. Nós temos a professora Luísa Sampaio, na coleção Esquematizado, Microeconomia, Macroeconomia, obras aí voltadas em especial para concursos da área fiscal. Então, perceba, a coleção Esquematizado não é só direito, mas também esses outros assuntos importantes. Falei de área fiscal, estou falando do quê? Receita Federal, Secretaria da Fazenda, concursos extremamente relevantes para quem não é da área jurídica. E aqui nós temos obras da professora da casa falando desses aspectos tão importantes na coleção Esquematizado. Vem comigo na tela, vamos seguir. Professor Marcos Scalércio, juiz do trabalho em São Paulo, professor de trabalho e processo do trabalho. Participação, exame de ordem primeira fase, vade-mecum exame de ordem e concurso para a segunda, junto com a CLT, também aí com a participação do professor Leone, e ele também fala na obra, escreve na obra Súmulas e OJs do TST, 96 mil seguidores, perceba que o número só cresce. Professor Marcos Vinícius Rios Gonçalves, juiz aqui em São Paulo, ele tem algumas obras, ele tem o Direito Processual Civil Esquematizado, volume único, a coleção em 3 volumes do curso dele de Direito Processual Civil e alguns volumes na coleção Sinopses Jurídicas. Aqui eu vou dar uma dica interessante para vocês trabalharem. Pensa que no custo-benefício para o aluno, quando ele tem o volume único, isso faz com que ele economize e consiga ali ter, de repente, um livro de constitucional e um livro de processo civil, e não só de processo civil. Então, volume único, como o esquematizado de processual civil, pode fazer a diferença na hora da venda. Então, se a pessoa está na sua frente negociando e falando, olha, não tenho condições de levar o curso em 3 volumes, eu gosto do professor Marcos Vinícius, mas eu não consigo. Você sabia que ele tem, na coleção Esquematizado, volume único, uma obra de processo civil que tem todo o conteúdo e que pode te ajudar? Pois é, essa pode ser uma argumentação de venda bem interessante. Vem comigo na tela, vamos seguir. Professor Maurício Bunazar, professor de Direito Civil da Casa, participação no Exame de Ordem, Teoria e Questões, volume único, vade-mecum, Exame de Ordem e Concursos, e no vade-mecum Conjugado de Civil e Empresarial. Professor Murilo Secchieri, professor de Direito Civil, Direito do Consumidor, participação no Exame de Ordem, Teoria e Questões. Professor Nelson Rosenwald, 2 obras tratando de responsabilidade civil. Aqui eu preciso chamar a atenção de vocês para uma coisa. Essas 2 obras têm um caráter muito mais profissional e de pós-graduação. Por quê? Porque elas são obras que têm um aprofundamento do assunto. Mas beleza, aqui também é oferecida a pós-graduação e esses alunos precisam ter esse conteúdo. Esse é um conteúdo de direito civil, então esse é um conteúdo que vai fazer sentido muito mais para os alunos que querem aprofundar no assunto ou para o público profissional.
Lembrem que muitos dos alunos aqui, ele já é um advogado que quer ser um juiz, ele já é um técnico judiciário que quer ser promotor. Então, perceba que essas obras têm espaço sim, não são só obras de OAB ou de concurso diretamente. Obras desse tipo também têm a sua oportunidade de venda, a gente só precisa saber trabalhar e para o público correto. Beleza? Vamos seguir. Nós temos aqui a professora Orli Kibrit, professora de Direito Penal, participação no VADMECUM com julgado de Direito Penal. Professora Patrícia Carla, professora de Direito Administrativo, participação no Exame de Ordem, Teoria e Questões, no VADMECUM Exame de Ordem e Concurso e no VADMECUM com julgado de Direito Administrativo. Professora Patrícia Vanzolini, professora e advogada de Direito Penal, nós temos aí a participação no Exame de Ordem, primeira fase, no Prática Jurídica Penal, VADMECUM Exame de Ordem, VADMECUM com julgado penal, participação no Manual de Direito Penal com o professor Gustavo Junqueira e na Lei Anticrime, esse é o momento de vender esta obra, 100 mil seguidores no Instagram. Professor Paulo Henrique Fuller, nós temos aqui participação no Exame de Ordem, primeira fase, no VADMECUM Exame de Ordem, no VADMECUM com julgado penal, no Livro de Prática Penal e na Lei Anticrime. E aí você olha para tudo isso e fala assim, nossa, mas os professores, eles trabalham juntos ali? Sim, eles se conhecem aqui, muitos até têm sociedade fora daqui, e eles escrevem, têm a visão acadêmica junta, porque eles têm a experiência e o conhecimento necessário para a aprovação dos alunos, e eles contribuem, cada um na sua área de especialidade dentro do penal, e tem, por isso, muitas obras que têm os mesmos autores, porque eles são ali parceiros acadêmicos na formação dos livros. O que é bom? O aluno que, de repente, não gosta tanto de um, mas gosta do outro, acaba sendo impactado por uma obra escrita de forma coletiva. Beleza? Vamos seguir. Professor Paulo Peixoto, professor de Direito Constitucional da Casa, participação no VADMECUM com julgado de Constitucional e também ele contribui na obra Direito das Pessoas com Deficiência para provas de concurso com o professor Erival. Professora Regina Helena Costa, curso de Direito Tributário. Essa obra, inclusive, ganhou o Prêmio Jabuti, que é uma das premiações do mundo do livro. Sérgio, eu não lembro dela direito, não. Quem que é a professora Regina Helena Costa? Vamos lá. Ela é ministra do STJ, um dos cargos mais importantes da área jurídica, e ela tem essa obra de direito tributário. Ela está aqui na pós-graduação de direito tributário, é uma obra de aprofundamento. Quem quer conhecer melhor, também funciona para graduação. Então, é uma obra de aprofundamento com simplesmente um dos maiores nomes do direito tributário brasileiro. Beleza? Vamos seguir. Nós temos aqui o professor Ricardo Baranovski, acho que eu falei certo, no VADMECUM com julgado administrativo, constitucional e tributário. Ele é professor de constitucional e também coordenador aí das carreiras públicas. E aqui eu vou fazer só uma distinção, vocês conhecem bem, mas as carreiras públicas têm a sua relevância também muito grande, porque ela não pega ali só aquele público, direito, carreiras jurídicas, formação em direito. Carreiras fiscais, normalmente o cara da contabilidade, da economia. Carreiras públicas têm um escopo maior de alunos. E aqui o professor faz esse trabalho e tem a participação no VADMECUM com julgado, que tem aí o seu foco maior para exame de ordem e também para concurso. Beleza? Vamos seguir. Professor Ricardo Cunha, participação na coleção Sinopses Jurídicas, com Direito Tributário, Direito Eleitoral e Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Essa coleção é de extrema importância para revisão em véspera de prova, é onde a venda acontece mais fácil. Professor Rodrigo Pardal, participação no VADMECUM com julgado de penal e na Lei Anticrime comentada artigo por artigo. Professor Roberto Rossi, professor de Direito Processual Civil, participa no exame de ordem, primeira fase, VADMECUM com julgado de civil empresarial e no VADMECUM exame de ordem e concursos. Esse é o cara que vira para a câmera, vira para os alunos e fala, vai passar. Ele é conhecido por esse bordão, então ele é um cara que atrai nas redes sociais, é um cara muito midiático, isso funciona bem, os alunos gostam muito dele, e aqui nós temos algumas obras voltadas para OAB, primeira fase, segunda fase, beleza? Vamos lá? Professor Surrell, ele tem aqui a obra no VADMECUM com julgado civil empresarial, ele é professor de empresarial da casa.
Professor Vitor Eduardo Rios Gonçalves, e aqui vocês já perceberam que ele tem muitas obras, não é mesmo? Ele participa na coleção esquematizada do Direito Penal, parte geral, parte especial, Direito Processual Penal e Legislação Penal Especial, todos afetados aí pelo pacote anticrime, lei de abuso de autoridade, coleção esquematizada. Ele tem a participação aí na coleção Sinopses com vários volumes de direito penal, processo penal, legislação penal especial e direito empresarial. E ele tem a coleção dele em 2 volumes, que é um curso de direito penal. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa interessante. Quem gosta do professor Vitor, ele é promotor de justiça aqui em São Paulo, essa coleção dele, esse curso de direito penal, eram 3 volumes, e esse ano, pensando no custo-benefício, em facilitar a vida do aluno, o autor reduziu e agora temos 2 volumes. É um das poucas coleções no mercado que são oferecidas em 2 volumes, todo o conteúdo de direito penal. Normalmente são 3 ou 4, aqui nós temos 2, o que é um custo-benefício que você pode oferecer para o aluno que está ali conversando com você, e isso pode fazer a diferença e facilitar a sua venda. Então preste atenção, professor Vitor Eduardo Rios Gonçalves, uma bela oportunidade, aproveitando que penal tem pacote anticrime, beleza? E aí, pessoal, professor Vinícius Mota de Jesus, contribuição na CLT, lembrem, vai de conjugado, do que eu estou falando, em direito do trabalho, da CLT, beleza? Oportunidades em destaque. Pessoal, falamos de muita coisa aqui, com certeza, esses são todos os autores que têm aí obras na Saraiva Educação, no selo Saraiva Jur, e agora eu já chamei a atenção para vocês que é uma grande oportunidade conhecer esses livros para poder oferecer quando o aluno procurar um desses professores. E agora eu quero chamar a atenção redobrada aí para as oportunidades em destaque de livros que vocês podem fazer uma venda expressiva se bem trabalhados. Vem comigo, vamos entender melhor essa história. Nós temos aqui o exame de ordem, teorias e questões. Vocês perceberam que tem a participação de vários professores. O que esse livro oferece? Uma revisão completa de todas as disciplinas que caem na primeira fase do exame de ordem. As 17 disciplinas caem no exame de ordem. Nós temos a experiência desses autores professores, o conteúdo dos principais temas e as questões com gabarito comentado pelos autores. Aqui nós temos uma obra de primeira fase que tem tudo para ser um sucesso. Aqui tem o cursinho voltado para a primeira fase, intensivo, extensivo. E aí nós temos uma obra principal que os autores vão indicar com a participação de vários autores e uma oportunidade bem legal de oferecer. Lembra que a primeira fase são 80 questões, o aluno precisa acertar 40 para passar, é sem consulta. E aí ele vai trabalhar com essa obra para estudar todo esse conteúdo, revisar todo esse conteúdo para ser aprovado. É isso. Vamos seguir. Dominando ética, essa é a matéria com maior número de questões na primeira fase do exame de ordem. O conteúdo não é tão extenso, a obra conta com quadros comparativos e notas e também questões. Por que o aluno vai comprar o exame de ordem e também o dominando ética? Porque o aluno que é mais estudioso, ele sabe, ética são 8 questões das 80. Se ele sair com essas 8 aí garantidas, ele já sai bem para fazer a prova, já para sua aprovação na primeira fase. E aí ele busca a obra de ética, que tem o maior número de questões e não é um conteúdo tão extenso. Então ele consegue acertar tudo efetivamente, pessoal. Por isso, eles buscam um livro de ética. Então, preste atenção nisso. Vamos seguir. Agora a gente fala de segunda fase. Falamos de primeira, agora vamos falar de segunda. Esses são os livros de estudo da segunda fase, coleção prática jurídica. Nós temos trabalhista, constitucional, empresarial e penal. Não temos as 7 áreas, temos 4 aqui nas obras. Então, são obras de segunda fase. Tem uma abordagem teórica dos temas recorrentes, mas também a parte prática com modelos de peça e questões do exame da OAB. Aqui, pessoal, é muito normal. O aluno, ele tem aula, ele escolheu penal, ele escolheu civil, ele escolheu, independente da área que ele escolheu, ele vai ter aula com esses professores que normalmente estão na obra e vão falar para ele: você quer aprender além das aulas? Compre o meu livro de prática e isso vai facilitar a sua venda. Você quer uma dica em relação a esse assunto? Passou a primeira fase, você tem que estar abastecido, você tem que estar preparado, porque o cara sabe no domingo se ele passou ou não
porque é uma prova múltipla escolha da primeira fase, e ele vai conferir, acertei 40, estou na segunda fase. Na segunda-feira, na semana seguinte à primeira fase, ele vai buscar livro e curso para comprar. E essa é a hora que a venda acontece. O próximo exame de ordem, em relação ao momento que a gente grava esse vídeo, é no dia 5 de abril. E lembra, OAB, nós temos 3 exames por ano, então é uma oportunidade recorrente de venda. Beleza? Vamos seguir? VADME com exame de ordens e concursos. Olha aqui essa estrela no canto da tela, livro de consulta. Ele precisa levar o VADMECO. Ideal para a segunda fase, índices facilitadores, o conteúdo é organizado pelos professores, atende, obviamente, às exigências do edital sempre, e ainda tem um Atualize Seu Código. Sérgio, o que é o Atualize Seu Código? É uma plataforma digital da Saraiva Educação em que todo aquele conteúdo que tem no VADMECO impresso, que for alterado no ano daquele VADMECO, nesse caso de 2020, ele passa por uma atualização na plataforma semanal. Então, o aluno, além de usar na prova e ter esse benefício, ele poderá, sim, ir atualizando aquele conteúdo ao longo do ano. Isso pouca gente oferece. Ainda mais semanal, somos os únicos. E aqui o VADMECO, um dos professores do Damásio, tem esse Atualize Seu Código, que é um serviço digital, que é argumento de venda para você. Tá bom? Vamos seguir? Nós temos aqui os VADs conjugados e a CLT, como eu tinha explicado para você, organização do conteúdo feita pelos professores, os principais índices para facilitar para o aluno achar o conteúdo, em especial o alfabético remissivo, que o aluno vai procurar pela expressão e vai achar onde está o conteúdo, que facilita no dia da prova. Também tem Atualize Seu Código, essa plataforma digital. E aqui, a sacada que eu falei lá no começo, eu não ia deixar de colocar isso de forma visual para facilitar a vida de vocês. Livro de prática jurídica, para o aluno se preparar, livro de estudo, VAD exame de ordem e concursos e VAD conjugado ou CLT, para ele utilizar durante a prova. Isso aqui é oportunidade de negócio, pelo menos 3 aí por ano. Então, com certeza, esse é um trabalho para a segunda fase que vocês têm um potencial de ganho enorme. E não à toa o Damásio é líder neste assunto de segunda fase, de primeira fase de OAB. Então vamos colocar os livros, em especial esses que são necessários, como uma oportunidade de negócio para vocês fecharem. Beleza? Vamos seguir? E aqui, coleção esquematizado, a gente mostrou que temos vários livros de professores da casa nessa coleção. Que coleção é essa? Ela é uma coleção que tem um projeto gráfico diferenciado que facilita a compreensão para o aluno, que é o que nós chamamos de metodologia esquematizado, tabelas, quadros, palavras-chave em destaque, e tudo isso ainda com questões para resolução ao final dos capítulos. Ou seja, o aluno vai ter um material que vai facilitar a compreensão dele, tem um design bonito, vai facilitar esse estudo, esse avanço da matéria, e ainda conta com questões de concurso, que vai ali propiciar aí um treino para o aluno. Então, isso pode ser um grande ganho trabalhar com a coleção esquematizada. E aqui são os volumes de professores da casa. Existem outros volumes, mas aqui são os que são escritos pelos professores do Damásio. Beleza? Vamos seguir? E agora, caminhando para o final, nós temos a coleção Sinopse Jurídica, que é uma coleção que tem o objetivo aí de apresentar uma abordagem muito direta do seu conteúdo, sem perder a qualidade, claro. Direta ao ponto, rápido e ideal para revisar e estudar este assunto. Ao final de cada capítulo, há um quadro sinótico com os pontos mais importantes da matéria. Beleza? Então, com essa coleção, o aluno revisa em véspera de prova, quando ele precisa revisar, revisitar aquele conteúdo para fazer uma prova, para estudar, se preparar na reta final. Então, quer uma dica de momento de venda? Normalmente, essa coleção é procurada ali quando está na reta final, o cara precisa estudar, às vezes ele não estudou tudo que deveria, não se preparou como deveria, ele precisa de alguma coisa que ajude ele, o que ele faz? Essa coleção acaba resolvendo e salvando a vida dele, porque vai apresentar com conteúdo, com qualidade doutrinária, vai garantir para ele um aprendizado objetivo focado, para ele ser ali aprovado, seja na faculdade, seja numa prova de OAB, num exame de ordem aí, ou num concurso, vai funcionar bem.
E perceba que nós temos vários volumes dessa coleção Sinopses com professores do Damásio. Então, é uma coleção que também é importante ser trabalhada aí e a gente aproveitar esse momento de venda. Então, para a gente fechar aqui a nossa conversa, vamos falar o seguinte: pense nos professores e as oportunidades de todos os livros, beleza? Ponto 2, OAB, a oportunidade é gigantesca. A primeira fase, segunda fase, utilizando os kits, é um grande ganho. Coleção esquematizada, coleção Sinopse, é um ganho enorme, porque a coleção tem uma estrutura que vai facilitar a compreensão. E, além de tudo isso, para fechar com chave de ouro, muitos alunos vão procurar vocês com o nome do professor, e aí você tem essa oportunidade. Se for o professor que tem outros livros, oferece junto. Se for OAB, você já tem o kit para oferecer para a segunda fase. Para a primeira, você joga a obra de teoria e questões e também a obra Dominando Ética. Oportunidade é o que não falta. Foi um prazer falar com vocês. E qualquer dúvida, dificuldade, desafio ou mesmo assuntos que vocês queiram aprofundar, conte com a Saraiva Educação, conte conosco. Eu sou o Sérgio Carvalho. Até a próxima. Tchau!